Olá, pessoas. Essa aula é o complemento daquela da República Oligárquica. Como ela tinha ficado muito extensa, não deu para postar toda, certo? Então, eu voltei aqui para falar sobre o ciclo da borracha na região amazônica e sobre o desenvolvimento da indústria durante a Primeira República Oligárquica. Então, vamos lá. Com a aceleração da industrialização europeia, na segunda metade do século XIX, surgiram novos ramos da indústria. Automobilística, indústria de bicicletas, indústria de pneus e, consequentemente, houve um grande aumento de procura pela borracha no exterior. E aí, o Vale Amazônico, habitat da seringueira, árvore da qual se extrai a borracha, ganhou uma importância jamais vista e se integrou ao fluxo da economia mundial. No Brasil, o boom da goma do látex da Amazônia se deu entre 1898 e 1910, quando a borracha correspondeu a mais de 25% no valor das exportações, tornando-se o segundo produto mais importante da economia brasileira, perdendo, claro, somente para o café. Não esqueçam dele. Naqueles anos, os interesses das elites do Pará e do Amazonas, né, se entrelaçaram aos dos empresários europeus e norte-americanos. O trabalho de extração e comercialização da borracha motivou a migração para a Amazônia de um grande número de nordestinos que iam trabalhar nos seringais localizados no meio da selva. Muitos desses nordestinos eram cearenses, que fugiam da seca, que castigavam o estado boa parte do ano. Esses trabalhadores eram chamados de seringueiros. Eram muito explorados, moravam em cabanas rústicas na beira dos rios e andavam muitos quilômetros todos os dias para extrair o látex, com o qual faziam bolas de borrachas que eram embarcadas para o uso das indústrias. Eles recebiam muito pouco pelo seu trabalho, enquanto os seringalistas enriqueciam bastante. Os seringalistas eram os patrões, né? Eram os donos de toda a região da exploração. A comercialização da borracha era feita quase sempre por estrangeiros que moravam em Manaus e em Belém. Esse ciclo da borracha, ele aconteceu especialmente na região do Amazonas e na região do Pará. Só que, por volta de 1910, ocorreu uma acentuada queda nos preços da borracha, por causa da concorrência internacional. Ingleses e holandeses levaram da Amazônia mudas de seringueiras para suas colônias na Ásia, onde conseguiram produzir a baixos custos uma borracha de boa qualidade, que logo desbancou a brasileira. A reviravolta foi rápida. Em 1910, a borracha asiática ela respondia cerca de 13% da produção mundial. 2 anos depois, já chegava a quase 70%. Dos tempos áureos da borracha, restaram dois belíssimos teatros. O Teatro do Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém. Né? Um historiador famosíssimo, chamado Eric Hobsbawm, chamou o Teatro Amazonas, localizado no meio da floresta, de Catedral da Cultura Burguesa, porque eles ostentavam sua riqueza em grandes construções, enquanto boa parte da população era explorada, né, na selva. Os seringueiros eram exploradíssimos. Nesse período, né, o Brasil teve também um desenvolvimento da indústria. Quais são os fatores que favoreceram o desenvolvimento da indústria? Lembrando que a gente não pode falar ainda em industrialização, só em desenvolvimento da indústria. Então, durante muito tempo, pensavam que era apenas a substituição das importações, ou seja, que o Brasil teria sido obrigado a produzir o que antes importava por conta das crises internacionais, como Primeira Guerra Mundial. Né? O Brasil teve um crescimento industrial durante a Primeira Guerra Mundial e achavam que era só essa Primeira Guerra que explicava o desenvolvimento da indústria. Mas outros estudos, porém, relativizam essa afirmativa, né, e mostram outros fatores.
como capital proveniente das exportações, sobretudo o café, que era o principal produto de exportação, a abundância de matéria-prima e mão de obra, essa mão de obra formada por negros frutos da recém-libertação, frutos da Lei Áurea, e também imigrantes que chegavam todo o tempo no Brasil, além de um mercado consumidor em expansão no Brasil, e de um sistema de transportes importantes, de ferrovias ligadas aos portos. Então, eu posso dizer que todos esses fatores contribuíram para o desenvolvimento da indústria, especialmente no Distrito Federal, que era localizado na cidade do Rio de Janeiro, que liderava esse processo de industrialização até o início do século XX, tanto no número de empresas quanto no de operários, mas lá por volta do ano de 1920, São Paulo assumiu a dianteira desse processo e tornou-se o principal polo industrial do Brasil. São Paulo, que tinha as principais fazendas produtoras de café e, portanto, tinha muito dinheiro para investir nesse processo de industrialização. Então, São Paulo passou a investir muito capital na indústria e na atração também de operários. Mas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, as grandes empresas eram responsáveis pela maior parte da produção industrial. Em São Paulo, muitas dessas empresas foram montadas por fazendeiros, como Antônio Álvares Penteado, ou por imigrantes italianos, como Francisco Matarazzo e o Rodolfo Crespi. Os principais setores industriais da época eram o têxtil e o de alimentação, incluindo bebidas, e o de vestuário. Até 1930, as maiores fábricas eram geralmente no setor têxtil. Ao lado delas havia um número ainda maior de indústrias médias e pequenas. No Brasil, a industrialização e a urbanização caminharam lado a lado. Muitos bairros brasileiros nasceram ou cresceram em torno das fábricas que lá se instalaram. Podemos citar o bairro de São Cristóvão, Bangu e Gamboa, no Rio de Janeiro, e Jaboatão, São José e Afogados, em Recife, Moca, Brás, em São Paulo, enfim. O crescimento da industrialização e a urbanização do Brasil daquela época foi bastante desigual, sendo muito maior no Sudeste que nas outras regiões. A gente pode observar nas tabelas, que o Sudeste liderou esse processo de industrialização. E eu também posso falar, em relação à industrialização, o processo de urbanização e imigração. Durante a Primeira República, o processo de industrialização ele esteve ligado à imigração. A gente pode ver na tabela também uma grande quantidade de imigrantes que chegaram ao Brasil. Só que nesse período importavam muitos fatores, como a cor, a cultura e a religião. Por quê? Para atrair imigrantes, eles queriam que os imigrantes fossem brancos, geralmente católicos, e falando língua derivada do latim, para favorecer a comunicação. Nessa época, existiam várias teorias racistas que comandavam o pensamento da elite e eles queriam promover o branqueamento da população brasileira, porque eles achavam que com o branqueamento da população brasileira, o país iria crescer rapidamente, como cresceu a Europa. Então, muitos brasileiros daquela época acreditavam nessas teorias racistas e apostavam na superioridade do europeu e no branqueamento da população brasileira por meio da miscigenação, Então, isso explica o fato das autoridades terem favorecido a imigração nesse período. Então, chegaram imigrantes de várias partes do mundo, especialmente Itália, Espanha, Portugal, E aí nós vamos ver que esses imigrantes vão chegar e trazer não só a mão de obra, mas vão trazer também ideias relacionadas ao socialismo e ao anarquismo que vão movimentar o movimento operário no país.